Bem-vindos ao Conectados com a Fé. Eu sou a pastora Cristiane e hoje eu vou entrevistar o meu pastor, o pastor Joselito Lima. E para mim é um grande prazer. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Esse é o primeiro episódio do Conectados com a Fé, então para mim é uma grande alegria que o senhor seja o primeiro a estar aqui compartilhando um pouco da sua história, da sua vida, do seu testemunho. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Obrigado e a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de cada um. Meu pastor, fale um pouco sobre a sua família, a cidade onde o senhor nasceu. Sou baiano, Senhor do Bonfim, sertão Bahia, e fico feliz de estar hoje aqui há já 33 anos no estado de Rondônia, ao qual Deus me trouxe como da parentela, saí de lá e vim aqui aceitei Jesus e hoje pastor, mas devido à minha mãe, que através dela pagou o preço para que pudesse estar aqui. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aqui está o Senhor. Profissão? Eu sou oficial da Polícia Militar da Reserva, Sou músico, fui regente, para o pessoal saber que o local que eu trabalhava era na banda de música, E hoje estamos só na obra do Senhor. Idade? 59 anos. Casado com? Casado com a maravilhosa pastora Shirley, vice-presidente também do ministério. Filhos? Tenho 3 filhos, o Anderson, Aline e Matheus. Aline mora em Mato Grosso, Anderson é pastor em Florianópolis e o Matheus mora comigo. Avô? Aí tem uma neta abençoada, a Lavinha, uma bênção de Deus, É a maravilha. Como foi o início da sua caminhada cristã? O início da minha caminhada cristã foi da forma que eu falei, através da minha mãe. A minha mãe, ela orou muito. Quando eu vim para cá, para o estado de Rondônia, eu me lembro quando ela era obreira, ela pegou o Salmo 91 e uma moeda, se não me engano, foi na época 90, se não me engano, ainda era cruzeiro, era mais ou menos isso aí. Aí me deu o na carteira e orava por mim. E ela também, falando também do irmão, que é pastor hoje também, ele também orava bastante, o Bartolomeu, que também é pastor. E aí, falando, eu mesmo que não era evangélico e também como muitos não criticavam, e hoje estou aqui, pastor. A importância da oração intercessória de uma mãe e de irmãos na fé e irmãos de sangue também, pastor? Em que momento o senhor percebeu que tinha um chamado pastoral? Aí essa parte do chamado pastoral é uma coisa que eu quero até orientar as pessoas, que às vezes as pessoas querem ser pastor por querer ser, não pelo chamado. Esse meu chamado foi um chamado da batalha de conquista desde o alicerce, Do alicerce. Não queria ser pastor, mas Deus, quando tem algo para o teu chamado, uma promessa na tua vida, eu até alguns irmãos evangelistas Marcos, a primeira vez que ele orou por mim, não por causa da revelação, e falava que eu ia ser presidente de uma obra, responsável de uma obra, eu até ri. E hoje estou aqui, Porque não é uma coisa que o senhor almejava, almejava, mas o chamado mesmo lhe puxou. Me trouxe para isso, meu pastor? E quais foram os maiores desafios enfrentados no início do seu ministério? Vou citar aqui o desafio, eu vou falar da própria igreja, o desafio foi quando eu fui convocado. Eu era de um ministério, quando eu comecei, era a Luz do Calvário, a minha caminhada lá foi um aprendizado. Quando eu tomei conta de uma obra como dirigente de igreja, eu rejeitei 3 vezes, porque eu não tinha ainda um conhecimento. Falar às pessoas que as pessoas querem tomar conta de obra sem ter um conhecimento bíblico, E aí eu fui buscar isso, e na última vez que eu fui chamado, peguei uma igreja do zero, que a igreja tinha o anterior,
o líder anterior tinha praticamente deixado de ser ninguém, e daí eu comecei a trazer almas, conquistas, e aí começou a chamar. E daí, quando nasceu-se agora, falando, a Jeová Rafá, meu Deus, aí foi batalha. Perseguições, muitas perseguições, orações contrárias, nós ali, como a senhora sabe, né? Teve pessoas que disseram que a igreja não ia durar um mês. Não ia durar um mês. Para a honra e glória do Senhor Jesus, já temos aí 15 anos, né, pastor? E aí estão aí frutificando e Deus abençoando. Mas não é fácil. Mas quando Deus tem um chamado na vida de alguém que é a vocação, a gente segue firme, porque a vitória é grande. Tem o pastor chamado e o chamado pastor. O senhor foi o pastor chamado. Não foi chamado pastor. Qual a visão principal que o senhor tem da igreja que o senhor pastoreia hoje, que é a nossa Igreja Assembleia de Deus de Jeová? A nossa visão, a visão é nossa, é esse aí, o evangelho pleno, né, que nós somos diferenciados. Não estou aqui querendo exaltar o nosso ministério, dizer que nós somos diferentes. Amém. Nós buscamos a obediência íntegra da palavra, com sabedoria, com equilíbrio, não com rigor da lei, né, mas com equilíbrio, mas buscando ser uma igreja diferenciada para que cresça. Deus tem uma promessa, mas olha, Deus tem prometido e nós vamos conquistar. De fazer ela crescer em vários lugares, porque Deus vai honrar aquele que o agrada, né? Quais as mudanças o senhor já viu na igreja ao longo desses 15 anos na liderança? Eu vejo como a igreja Rafá, eu falando de igreja, eu vou falar de mudança, não só na igreja Rafá. A gente, como igreja Rafá, tem buscado fazer o melhor, mas como a senhora está falando de igreja, eu coloco de igrejas, né? A gente fica triste da maneira que estão levando, né? Outras lideranças, não tem um evangelho afirmado de oba-oba, de um evangelho que pensa muito em financeiro. Hoje não estão fazendo uma obra da maneira que como faziam no passado. Hoje as pessoas não perderam o temor. Muitos perderam o temor. Levantam as pessoas de qualquer forma, né? Já entrega, e por isso que nós estamos sofrendo muitos embates. Eu não gosto de generalizar, mas grande parte nós vemos na rede social, nós estamos acompanhando, nós estamos aqui falando para o povo, que nós temos que buscar algo que é melhor, Deus, é conhecimento, né? Mas nós, como Jeová Rafá, com esses 15 anos, nós temos buscado isso, visão da palavra, dentro da palavra de Deus. É assim que nós temos que ganhar as pessoas, não daquilo que eu quero. Meu pastor, de que forma sua família contribui para o seu ministério? Aí eu posso falar, aí eu falo com muita autoridade. Hoje eu estou falando aqui, a pastora Shirley, ela nunca ouviu falar tanto, mas mais de 50% eu coloco de entendimento, de visão espiritual, de trabalho, de fazer algo que nós fazemos as campanhas e algo assim. É grande. Eu posso ver. Ela é muito proativa, muito dinâmica. É dinâmica, é diferenciada. Eu posso falar que eu vejo, eu estou falando aqui hoje, né, que eu nunca cheguei para ela para estar falando, mas hoje aqui, a gente falando nos conectados, falando para um público, falando para um povo, que tem que ter essa linha equilibrada entre o marido, o esposo e a esposa, para que a obra ela venha se concretizar e fazer algo melhor para Deus. Deus, quando une um casal, ele não une um casal, ele une propósito, né? E quando a mulher ela anda lado a lado ao esposo, fica bem mais fácil o ministério e vice-versa, né, meu pastor? E vice-versa. Qual o conselho que o Senhor dá para casais que enfrentam lutas essa parte na vida, no casamento, no ministério? Essa parte não é tão simples. Não é. A gente tem enfrentado isso, a gente falar assim, mas o casal, quando ele é evangélico, os dois evangélicos são obreiros, aí é que é complicante, né? Que quando se divide aí fica difícil. O correto aí, no passado a gente não via essas coisas acontecerem. Estavam os dois juntos congregando, a gente fala de pessoas já conhecedoras, pastor. Conhecedores, quando dois são conhecedores, o correto é estar juntos. Nada lá, porque quando a Bíblia fala lá, né, em Gênesis, que o filho deixará pai e mãe, iniciar-se a mulher, e não serão mais dois, uma só casa, tem que acompanhá-lo. E quando são obreiros que estão nos mesmos ministérios, os dois têm que caminhar mesmo, porque amanhã
eles vão estar na primeira obra. E aí como é que fica? Um congregando em um lugar, outro congregando no outro. Fica difícil. A gente falando de pessoas, eu falo de pessoas que estão servindo ao Senhor. As que não, estão conquistando. Né? Ela está orando quando o marido quando a esposa não é. Né? Aí estão orando, que isso é bíblico, para que eles venham estar juntos. Mas quando os dois estão há muito tempo, são obreiros ainda, aí fica difícil. É uma luta, é uma incessante, a gente vê as lutas e a gente ora também com aqueles que estão com a gente, que tem passado essa guerra também, mas Deus dará a vitória e vai estar os dois unidos aí. Amém. Em nome de Jesus. Como ter um equilíbrio entre a vida pastoral e a vida pessoal? É o que eu sempre falo, é administração de tempo. Eu mesmo faço assim, para aqueles que ainda não conseguem administrar. Eu quando vou resolver algo meu, eu já aproveito e já resolvo na igreja. Quando eu saio para resolver, fazer compra, alguma coisa, eu já, ao mesmo tempo, e a pastora Cília sabe muito bem, para mim parar, para fazer um lanche, eu já resolvo, já procuro resolver tudo. Então, para que isso tenha essa facilidade na minha casa, de eu também ajudar também como esposo lá dentro da nossa casa. Que a igreja começa na nossa casa. Nós temos que fazer, administrar esse tempo, porque senão fica difícil. Né? E procurem, é só fazer isso, é procurar administração de tempo, para que conciliar tudo. É isso. Que mensagem que o Senhor gostaria de deixar, não só para os jovens da nossa congregação, mas para os que vão nos ver aí posteriormente? Os jovens têm que estar assim, tem lá em Provérbio 22, 6 fala que é para instruir a criança, o menino, o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Tem Efésios 6:2 e fala aos filhos: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e vai bem, né? Sobre a terra, que os dias se prolongam sobre a terra, né? E também nós entendemos que também lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 14b, diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus não está em vós, já venceste o maligno. Então, vocês, jovens, essa palavra dele, colocamos 3 livros e versículos para que vocês são fortes. Então, e no caminho do Senhor, fazendo a obra de Deus, melhor coisa, é o melhor caminho. Queria eu ter conhecido bem jovem. Então, o conceito jovem é uma palavra que Deus possa abençoar a vida de vocês. Decidam bem viver na presença do Senhor. Olha quem está falando aqui, gente, é um homem de autoridade. Que conselho o senhor tem para quem sente o chamado ministerial, mas tem medo de dar o primeiro passo? Hoje em dia... Porque tem pessoas que a gente vê que tem o chamado para missionário, tem o chamado pastoral, mas muitas das vezes tem medo de não conseguir, né? Então, qual o conselho que o senhor tem para essas pessoas? Pastor Cristiane, essa parte, hoje, a gente fala hoje não está simples, justamente pela essa situação do que nós temos, até falei na pergunta anterior, de levantar as pessoas de qualquer jeito. É o cuidado, de que, eu digo, não tenha medo, não olhe só pelas questões que alguns levantaram de qualquer forma, mas aquele que está caminhando no alicerce, chega um tempo que os pastores observam, em frente, porque é um chamado. Sim. Não é fácil. Muitas vezes a pessoa vem, vamos para a prova aí para ser. Não. Fica com aquele medo. É o medo porque da situação que está acontecendo hoje. Não vou enfrentar isso aqui, olha só como é que está a igreja hoje, olha só isso. Não, nós temos que olhar as coisas em Jesus. Porque quando foi chamado, como a senhora teve chamado, a senhora está aqui hoje. Também é uma grande pastora, né, em nome de Jesus. E fazendo aqui o seu chamado. Que um dia a senhora teve um pouquinho de receio, né? Sim. No começo. Mas hoje a senhora está aí, uma grande pregadora, com autoridade. Eu consigo outros. Pegue seu chamado, deixe o medo de lado e só tema a Deus, faça a Deus que vai te abençoar e te exaltar. Ao tempo certo. E eu não posso deixar de falar que se hoje
Se hoje eu sou a pastora que sou hoje, foi graças a Deus, primeiramente, ao investimento dos meus pastores, da minha liderança, que depositaram confiança na minha vida e me puxaram a orelha quantas vezes, e puxa até hoje, né? Quantas vezes forem necessárias. Porque assim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, pastor, quem não tem um coração ensinável, ele não vai conseguir ter autoridade. Não vai conseguir exercer autoridade. Se não for, não vai. Se você não tiver um coração ensinável, isso é um conselho que também, se eu posso reiterar, tenha um coração ensinável e obediente. E aí você vai conseguir exercer o seu chamado. E não adianta a pessoa, como a gente fala aqui, a gente fala, não é só aqui, a gente fala de igrejas, aí já fala num contexto total. A gente diz assim, em todo lugar acontece as rebeldias, a desobediência. Não adianta você sair de um lugar que você não aprendeu e ir para outro lugar que não vai. A Bíblia diz que nada que seja encoberto não vai revelar. Você vai se revelar sim. Não adianta se você não aprender e ficar pulando em galho em galho, como diz o ditado, né? Aí humano, né? Não vai resolver o teu problema. Não adianta que você vai crescer e que amanhã os teus frutos vão aparecer. Verdade. Né? Verdade. E o que o Senhor acredita para a sua igreja, para a nossa igreja, para a nossa família de fé? Eu acredito assim que Deus, é isso que eu falei e falo. Glória a Deus, eu fico feliz com o que está acontecendo agora, hoje, esse tempo, de um novo tempo. Que glória Deus tem feito aqui nos cultos. E acredito que Deus vai fazer muito mais do que a promessa dele grande, da construção de igrejas mais. E essa diferença que a gente tem dito. Dos meus milagres já é bíblico, né? Eu disse que ele é para o Pai e obras maiores nós temos que fazer no nome dele, então fico feliz de ver que as pessoas acreditem naquilo que é real, que nós aqui nessa igreja não somos os melhores, mas de qualidade, que pregam o Evangelho nato, que as pessoas entendam, vão buscar o conhecimento e a graça do Senhor Jesus, né? Não fique perecendo por falta desse conhecimento, mas busque uma igreja que realmente ensina, que fala de Bíblia, e aqui nós falamos de Bíblia. Então busque ver o Evangelho, não é aquilo que me agrada, assim que agrada ao Senhor, que você e eu agradam no Senhor, nós vamos conquistar muitas coisas. Verdade. Meu pastor, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras de sabedoria. E para finalizar, que mensagem especial o senhor gostaria de deixar? Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está nos vendo, para quem está acompanhando? Diz assim, como no livro de José diz, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então, crer em Jesus é viver Jesus. Essa mensagem, venha buscar o Senhor, sirva ao Senhor, entre na palavra, aí nós vamos cada dia, aí sim, o melhor lugar, e nós não vamos nem aqui na terra, é lá no céu, com o Senhor Jesus. A salvação é morar eternamente na Nova Jerusalém, que descerá caviar. Busque esse Jesus poderoso. Que Deus abençoe. Esse foi o Conectados com a Fé, com a pastora Cristiane. Entrevistado de hoje, meu pastor Joselito, pastor presidente da Assembleia de Deus, Jeová Rafá. E até a próxima com Conectados à Fé.